Olá, eu sou o professor João Marinho e eu estou hoje aqui para falar sobre as dificuldades e os prazeres que nós encontramos em sala de aula. Há alguns dias atrás tive como sugestão de uma aluna, a Iris, que foi minha aluna e hoje é aluna da UFAM de Letras, e ela pediu para que eu falasse um pouco sobre as dificuldades que nós passamos em sala de aula. Bem, são bastantes, né? As dificuldades estão, praticamente todo mundo sabe dessas dificuldades que a gente passa em sala de aula, mas na verdade também nós temos um prazer muito grande. Quando nós encontramos, por exemplo, alunos pelas universidades, com outra visão de vida, nós sentimos muito agradecidos por isso. Mas você pode estar me perguntando, mas professor, como foi para o senhor chegar a se tornar professor? Este sonho vem desde criança, né? Porque geralmente, quando a gente é criança, a gente tem aquele sonho de ser determinada profissão, é médico, é isso, é aquilo, é professor. E no meu caso, eu dizia que foi um acaso, sei lá, alguma coisa desse sentido. Porque durante muito tempo na minha vida, uma das únicas profissões que eu jamais gostaria de ter, seria professor. Porque vem de um preconceito muito grande, né? De professor, a profissão de professor era mais para mulher, aquela coisa toda do preconceito que nós temos aí na sociedade machista que nós vivemos. E também por um fator que é muito forte para mim, que era o caso da timidez. A minha timidez era tão grande que eu tremia quando eu chegava próximo de pessoas para falar. Então, essa timidez foi que me levou também a esse desafio de ser professor. E em sala de aula foi que eu fui começando a tirar um pouco mais dessa minha timidez, né? Hoje ela não acabou, mas pelo menos retirou. Então foi digamos assim, um desafio de mim para comigo mesmo. Se o outro pode, por que eu não posso? Então esse desafio eu coloquei em prática quando eu escolhi, já com 32 anos, quando eu fiz vestibular pela última vez que eu passei, pela primeira vez, na verdade, eu escolhi ser professor. Na verdade, quando eu fiz História, eu fiz a licenciatura e o bacharelado, que eram os dois juntos. Então eu sou formado, sou licenciado e bacharel em História, e hoje estudante de Psicologia. Bem, dentro de sala de aula, o desafio aí foi muito maior, porque eu me lembro, a minha primeira aula foi assim, um desastre total. E eu fui para a sala de aula com 40 e poucos alunos em sala de aula, era uma sala de cursinho, em que as pessoas queriam, naquele momento era já reta final do ano, e as pessoas querendo passar no vestibular, e eu tive que encarar esta turma, e mostrar que eu sabia o que estava fazendo. Pô, eu estava no primeiro semestre, então era muito difícil para mim, era muito difícil essa expressão, eu me expressar em sala de aula, mas eu fui, porque eu sempre gostei de desafio, eu não corro na frente de desafio, quanto mais o desafio é grande, mais eu vou para cima dele, e foi assim que eu fiz, fui para cima desse desafio, e consegui na primeira aula sair de lá assim, quase que derrotado, e eu dizia para mim mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? E meus amigos que eram coordenadores lá da época perguntaram, e aí, como é que foi a aula? Cara, foi um desastre. Foi um desastre para mim, eu não sei. Tu vai com vontade? Logicamente que sim, eu não corro de desafio. E daí eu voltei a ministrar aula no resto do ano. E no ano seguinte, eu já fui inserido no quadro de professores lá deste cursinho. No cursinho comunitário que tinha, eu fui inserido no quadro de professores desse cursinho. Lembro até hoje, ganhava R$2 a hora a aula. Ou seja, era mais mesmo para que eu me profissionalizasse do que uma forma de trabalho. Onde, na verdade, eu desenvolvi esse meu trato com os alunos de sala de aula. Logicamente que durante mais de 10 anos aí em sala de aula, eu desenvolvi bastante com relação a isso. A minha luta é diária, todos os dias mas esse desafio, como eu falei, é diário, e nós, quando temos algo para desafiar,
temos que ter essa segurança de buscar a fazer aquilo que nós gostamos. Como eu falei, nunca foi o meu grande sonho de ser professor. Só que depois que eu me tornei professor, e eu, como sempre, em todas as profissões que eu passei, seja de pedreiro, de qualquer outra coisa que eu fiz, eu sempre coloquei na minha cabeça que quando você é profissional, você tem que ser profissional. Se você não gosta da profissão, mas seja pelo menos profissional. E eu, no meu caso, passei a gostar de ser professor. E hoje eu tenho assim, com todos esses dias que nós estamos parados por conta dessa pandemia que teve, a gente fica em casa, mas sempre fica dando assistência para aluno, até porque a gente tem que trabalhar, mesmo que remotamente. A gente fica dando assistência aos alunos e com aquela ânsia de voltar logo para a sala de aula. Então, eu hoje acho que eu estou, assim, com uma saudade tão grande da sala de aula que eu jamais pensei um dia ter esse tipo de saudade. Então, os desafios são grandes, a gente sabe que nós não temos muitas vezes muito apoio, nem de pais de aluno, nem de Secretaria de Educação, às vezes deixa falhar, mesmo que a Secretaria de Educação faça aquilo que pode, mas muitas vezes deixa falhar. Então nós não temos esse apoio todo, a própria sociedade não nos apoia, quando fazendo, por exemplo, greve. Professores são vagabundos porque estão fazendo greve, mal sabem a maioria das pessoas o porquê que a gente está fazendo greve, jamais gostaríamos de estar fazendo greve. Então são vários os desafios que a gente tem. E eu trago hoje um pouquinho dessa minha fala para que vocês, futuros professores, meus alunos, ex-alunos que estão fazendo faculdade aí para licenciatura, abracem essa causa, abracem essa profissão. Se vocês estão nessa profissão, se vocês estão querendo ser profissionais, façam o melhor de vocês, façam o melhor para a sociedade, porque nós não estamos aqui somente para brincar. Faça sempre o melhor que você pode fazer. Desafios em sala de aula são todos os dias, com os alunos, com os pais, com a falta de educação dos próprios alunos, que vêm de casa praticamente sem nenhuma educação, e várias outras coisas que nós vamos encontrar em sala de aula. Às vezes sala sem ar-condicionado, a sala que não tem a mínima estrutura para a gente trabalhar, e nós trabalhamos, buscamos trabalhar da melhor maneira possível, porque nós somos profissionais. Então, toda profissão que você abraça, tem que abraçar com vontade, porque não adianta você querer ser um profissional e se tornar um profissional medíocre. Eu luto todos os dias para que eu melhore, para que a minha sala de aula seja da melhor maneira possível, que o meu aluno se sinta bem, tanto com a minha disciplina, quanto comigo, quanto ser humano, porque antes de eu ser professor, antes de eu ser um profissional, eu também sou um ser humano. E essa interação com os seres humanos, essa interação com a juventude, é que me deixa cada dia mais com vontade de continuar seguindo a minha profissão. Então, galerinha, é isso. Iris, para ti e para toda a galera que eu conheço aí, que passou pela minha sala de aula, que eu tenho maior apreço. Muitos que eu tenho contato até hoje, outros que eu perdi o contato, mas que com certeza de vez em quando a gente se encontra por aí. Então, um abraço e um beijo para todos vocês.